Opa, sim, aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br. E esse vídeo é para falar sobre uma entrevista que eu dei para a empresa a Redworks da Bielorrússia. Primeiro eu quero falar para vocês que eu não estou usando nenhum sintetizador de voz para gravar esse vídeo, certo? Eu apenas estou gripado e isso afetou um pouco a minha voz, tá ok? Então, a jornalista Irina Tsumarava, que trabalha na Redworks da Bielorrússia, ela entrou em contato e solicitou uma entrevista com o Mário San. Eu falo Irina Tsumarava, mas como é da Bielorrússia, provavelmente se fala Tsumarieva, não sei. Bom, então ela fez uma série de perguntas bem interessantes. Acho até que tem muita gente aqui no Brasil que gostaria de saber isso. Ela fez as perguntas em inglês e eu tentei responder em inglês também. Então, pode ser que tenha uma pequena falha na comunicação entre bielorrússio e português usando o inglês, né? Então, vocês podem acessar o site oficial da Redworks para ver como ficou o resultado final da entrevista, já com os cortes ali que ela precisa fazer para caber no texto do blog. Mas eu vou deixar aqui no meu blog a versão em português completa, totalmente sem cortes, tá certo? Então acompanhe aí as perguntas feitas pela jornalista Irina. Bom, como a entrevista foi para o site da Redworks, que é publicado em inglês, então eu comecei me apresentando como um brasileiro e que não desisti nunca. Eu comecei a trabalhar exclusivamente com comércio eletrônico em 2006. Na época, então, open source para comércio eletrônico mais famoso da época era o OS Commerce, que eu tentei usar, mas achei terrível, terrível. Então, eu acabei criando o meu próprio sistema de comércio eletrônico totalmente em Java, até que em 2008 o Magento foi lançado. Então eu comecei a estudar a possibilidade de migrar do meu sistema em Java para o sistema Magento, para poder me dedicar mais à parte de negócios da empresa, para poder fazer as vendas, o marketing, trabalhar mesmo no que era importante para vender e não ficar refém do desenvolvimento de um sistema, que dá muito trabalho. Antes disso, eu já trabalhava como projetista Java, então eu tinha esse expertise para desenvolver a ferramenta, que aliás eu levei 6 meses trabalhando sozinho para desenvolver um sistema completo. E antes de trabalhar como projetista, eu fui programador, desenvolvedor, analista em várias linguagens, em PHP, em Java, em Delphi e em COBOL. Também trabalhei com PLSQL. E antes de me dedicar exclusivamente à área de TI, a tecnologia, eu dava aulas de Taekwondo. Então, eu criei ali um blog em 2007, 2008 sobre tecnologias em geral. Então, toda a minha experiência com todos os tipos de tecnologia, eu comecei a colocar no blog para compartilhar. Era uma bagunça enorme de informação, porque era um pouquinho de cada coisa. Quando o Magento foi lançado, eu comecei a responder, a tirar algumas dúvidas no fórum oficial. Eu vi que essas dúvidas eram recorrentes, o pessoal fazia sempre a mesma pergunta, então eu tinha que explicar novamente a mesma coisa. Então eu resolvi colocar em forma de post no blog. Esses posts sobre o Magento começaram a ganhar um destaque maior, então naturalmente o volume de informação sobre o Magento no blog foi crescendo, até que eu resolvi criar uma área específica somente sobre Magento no blog. Essa parte fez sucesso a ponto de vencer
o Top Blog 2010 Tecnologia, pelo voto popular. Bom, então, como eu estava falando, a escolha dos assuntos para o blog do Magento vieram a princípio dos fóruns, né? Eu queria responder o maior número de perguntas possíveis, respondendo as perguntas mais recorrentes. Com o tempo, com a audiência do meu blog, as pessoas foram me fazendo perguntas, né, e acabaram dando ideias e sugestões do que falar. E com o tempo eu aprendi também quais os tipos de dúvidas ajudam o maior número de pessoas. Então eu fui escrevendo conforme a audiência, mais ou menos, né? O tipo de público que frequenta o meu blog, o meu fórum, é bem diversificado, na verdade, porque eu converso com pessoas que estão começando na programação, estão aprendendo um PHP agora. Eu converso com desenvolvedores sêniors, que são líderes de equipe, que manjam muito também, eles entendem bastante. Então eles têm lá uma ou outra dúvida. Converso com gerentes de softwares, donos de empresas, empreendedores que têm a menor ideia do que seja HTML, mas são pessoas que querem entrar no mundo do comércio eletrônico, querem vender online e querem saber se o Magento é a ferramenta ideal para eles. Então, eu fico feliz até que o meu blog consiga atender um número tão diversificado de pessoas, porque o Magento é realmente muito abrangente, né, nesse cenário. Bom, e esse público que acessa o meu site, eles vêm de toda parte do mundo, né? Que me deixa até um pouco surpreso, na verdade, porque o conteúdo é totalmente em português. Então eu achei que no máximo o pessoal de Portugal iria acessar o meu site. Eu fiquei muito surpreso quando comecei a ver acessos do Japão. Aí eu me liguei que seriam brasileiros morando no Japão. Depois começou a vir acesso de tudo que é lugar. E aí eu comecei a questionar, bom, eu acho que não são só brasileiros, né? Porque são de muitos lugares do globo. É muito país. País que eu nem sabia que existia. Então, eu descobri que eles estão usando o Google Translator para ler o meu conteúdo em português. Então, isso me deixou bem contente, né? Mas em geral, só os brasileiros que entram em contato. Dificilmente alguém de outro idioma entra em contato. Uma vez ou outra, uma pessoa falando inglês ou espanhol. Mas o canal de comunicação comigo está sempre aberto pelo blog, pelo Facebook, LinkedIn e até no YouTube. Essa pergunta é difícil, porque como eu falei, pode haver aí uma falha na comunicação entre bielorrussos e Brasil, né, no português, nessa transcrição aí para o inglês. Porque quando ela me pergunta os meus modelos, modelo para mim são os meus heróis, são as pessoas em quem eu me inspiro, que eu busco inspiração. E essas pessoas para mim são basicamente Ayrton Senna e Bruce Lee, né? São os mestres para mim. Mas eu admiro muito pessoas que conseguem mudar o mundo através da tecnologia, como Bill Gates e Steve Jobs, que é difícil imprimir a sua marca, o seu nome na história, porque pessoas que transformam a nossa vida, que fazem maravilhas com a tecnologia, são centenas, milhares, mas que conseguem colocar a sua identidade e o seu nome na história de forma tão expressiva, a gente sabe que são poucos, né? Já no Brasil, pessoas que eu admiro e respeito são os batalhadores, né? As pessoas que conseguem ser, que conseguem ter um reconhecimento até mesmo fora do Brasil, porque eu sei que alguns brasileiros que trabalham com Magento já foram trabalhar no exterior com Magento. Então esse reconhecimento internacional eu acho muito importante e respeito quem consegue isso.
Aqui no Brasil, eu posso citar o André Gugliotti, que ele vem trabalhando incansavelmente aí para promover o Magento no país, com livros, cursos, palestras, curso presencial e online, organizando eventos sobre Magento, então prestando consultoria e etc. Então ele vem trabalhando muito para que isso aconteça. E o Thiago Sampaio, que ele colabora de uma forma diferente do André, ele já trabalha mais com o desenvolvimento de módulos, ele trabalha em grandes projetos, numa empresa, numa das maiores empresas do Brasil em termos de Magento, e também foi capaz de tirar as 3 certificações Magento, que não é tarefa fácil, porque aqui no Brasil faltam materiais para estudo, para a gente poder se preparar para a prova, e a prova é feita em inglês também, então o Thiago está de parabéns mesmo por conseguir essas certificações. E como a gente sabe, são poucos brasileiros certificados. Então o André, o Thiago, eles merecem todo sucesso porque são batalhadores. Eu admiro isso. Então, como eu acabei de falar, são poucos certificados no Brasil. No momento que eu respondi a entrevista, haviam 14. Antes de gravar esse vídeo, eu vi que já eram 15 certificados. Relativamente é pouco. Eu considero pouco, se a gente comparar o número de desenvolvedores e, e lojas que trabalham com Magento no Brasil. Mas se a gente comparar com os Estados Unidos possui, quando eu fiz a comparação, quando eu fiz a pesquisa que me retornou 14 certificados, nos Estados Unidos me retornou 245. Que também é muito pouco se a gente for analisar que o Magento é um produto americano, é no idioma nativo deles, a prova é no idioma deles, existem centros de estudo, de preparação para a prova. O valor da prova comparado ao Brasil é mais barato, porque $260 para eles não é o mesmo que $260 para um brasileiro. O poder de compra deles é bem maior que o nosso. Então a nossa despesa para obter uma certificação é bem mais salgada. E a concorrência aqui no Brasil não é das maiores não, porque desde que eu venho acompanhando do começo de 2008 do Magento aqui no país, muitas empresas já entraram, muitas empresas já saíram, já teve muito desenvolvedor se aventurando e sumindo do mapa, né? Então eu acredito que essa onda de querer entrar no Magento e fugir, essa onda ainda vai permanecer por um bom tempo, talvez com uma oscilação menor, né, esse gap, essa distância seja menor. Eu acredito que aos poucos, com a profissionalização do mercado, isso tende a se estabilizar um pouco, mas enquanto isso abre muito espaço para a empresa de fora, principalmente empresas como a Redworks, que é especialista em módulos, e empresas de temas, que produzem temas específicos para Magento. E todo um marketplace ao redor do comércio eletrônico, na verdade. Porque comércio eletrônico não é feito só da loja, só da vitrine, né? A gente tem uma série de outros produtos que precisa ser de qualidade, né? De toda forma, se depender de mim, eu estou lutando para levar o conhecimento para os meus amigos brasileiros, para a gente tornar o Brasil um país top of mind aí, se tratando de Magento. Essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque
Eu precisei até fazer uma consulta antes para saber quem que eu poderia falar que é e que não é. Porque a gente tem grandes cases de sucesso aqui no Brasil, mas tem muita empresa que ela, não sei se por medo ou vergonha, eles não querem assumir que usam Magento, mesmo contratando profissionais bem experientes com Magento. Então eles acabam assumindo que não usam. Tá? Então eu tive que fazer uma pesquisa rápida aí para saber se eu poderia, quem eu poderia estar citando, né? E tem um exemplo aí grande que não dá pra gente ignorar, que é a Wallhust, que eles alugam um sistema de lojas que é baseado no Magento. Então, eu não faço a menor ideia, mas eles devem ter muitas lojas aí alugadas usando Magento. Então, isso por si só já é um grande case de sucesso para o sistema. Tem a eSmart, que eu citei anteriormente, que ela deve ser uma das maiores, se não a maior, aqui no Brasil. Eu não posso garantir porque eu nunca cheguei a conhecer a Smart pessoalmente, pessoal da Smart, assim, eu conversei já com algumas pessoas, vi alguns trabalhos, e teve um trabalho que eu gostei muito deles, que foi a loja, a web store da Hering. Vocês podem acessar heringwebstore.com.br, é um trabalho da Smart, que eu sei que conta com bons profissionais aí certificados Magento. Outra empresa que eu posso afirmar que trabalha muito bem com Magento, porque eles eu cheguei a conhecer, que é o pessoal da Bull Market, que também possui alguns cases bem interessantes sobre Magento, bons cases, como vocês podem ver aí acessando arcondicionado.com.br. E tem empresas que não chegam a trabalhar com uma agência, eles fazem um desenvolvimento interno, eles têm lá a sua equipe de desenvolvedores e resolvem construir o sistema por eles mesmos. Nesse caso a gente tem a OPA, com 2 P's, então opa.com.br, também ficou um trabalho muito bem feito. Eu já ouvi falar do site em português da Redworks, sim. Inclusive foi através do Googliotti. E eu acho isso muito bom, porque demonstra a importância do Brasil no cenário mundial de comércio eletrônico. E demonstra também o respeito que a Redworks tem pelo Brasil, oferecendo os seus produtos em português, no nosso idioma nativo, né? Então isso deve ser levado em consideração e deve ser também seguido como exemplo por outras empresas aí que oferecem serviços no marketplace do comércio eletrônico. Bom, quais os meus planos aí pro futuro, hein? Tudo segredo, tudo segredo. Eu diria que a curto prazo, sempre a curto prazo, é tentar manter o blog no ar. Que é uma tarefa bem difícil, é bem difícil. Quem me acompanha desde 2008 aí, sabe que por algumas vezes ali, umas 3 ou 4 vezes, o blog chegou a sair do ar, ficou offline aí por 1, 2 semanas. Então é muito difícil manter o blog no ar. O meu projeto a curto prazo seria conseguir manter o blog no ar. Enquanto isso, eu estou trabalhando para trazer cada vez mais qualidade. Inclusive, um projeto que eu estou trabalhando a médio prazo é para ajudar os profissionais do Brasil a se certificarem, a tirarem a certificação Magento. Porque com isso, eu sei que eu vou estar ajudando a fomentar a base de profissionais que formam as empresas aqui no Brasil. Então, formando os profissionais com mais qualidade, nós teremos mais empresas com qualidade para oferecer Magento como serviço, mais lojas e empreendedores vão usar o Magento e com isso todo mundo ganha, né? Acredito eu que é um ganha-ganha. Então eu quero elaborar um projeto bem bacana para os profissionais Magento. Já a um prazo maior aí, eu gostaria de escrever livros, né? Ou quem sabe até criar cursos,
porque tem uma demanda muito grande aí para ser atendida ainda, de todos os níveis, né? Do iniciante aos desenvolvedores de front-end, back-end, a gestores. Então tem aí um mercado muito grande e muito carente de informação, e se eu puder eu vou atender a todo mundo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente sofre com esse problema da pirataria. Então, antes de perder 9 meses, 12 meses escrevendo um conteúdo para depois ser hackeado, copiado e distribuído, realmente desanima um pouco. A gente pensa aí umas 500 vezes antes de dedicar tempo a isso. Eu confesso até que eu já comecei a escrever, eu tenho um bom conteúdo já escrito, não em ordem ainda, eu fui escrevendo à medida que dava vontade, eu ia cuspindo conteúdo ali, escrevi muita coisa já, mas é algo que a gente precisa pensar com calma, né? Então, a longo prazo. E realmente, assim, daqui a 5 anos, se o blog der certo, eu gostaria que todo esse meu conteúdo, tudo que eu criei para Magento, ele fosse disponibilizado também em outros idiomas, porque eu sei que essa falta de informação, essa falta de qualidade mesmo na informação, ela não é exclusiva do Brasil. Tanto é que o número de acessos internacionais vem aumentando no meu blog, e o pessoal está usando mesmo o Google Translator para tentar entender alguma coisa do que eu publico. Então, se eu puder fornecer essa informação no idioma deles, no espanhol, no francês, no alemão ou no inglês, eu acredito que vai ser um grande sonho aí realizado. E claro, se eu conseguir um dia aí, quem sabe, tirar as certificações e uma empresa do primeiro mundo quiser me contratar, tamo aí. Vai que alguém na Magento Inc. aí acompanha o meu blog e mostra aí pro chefe Roy. Hein, Roy? Tamo aí. Tá certo? Pessoal, muito obrigado aí por assistir ao vídeo, a entrevista. E espero que continue aí acessando o blog, que ele é feito para vocês. Tá certo? Um abraço e sucesso! Luke, venha para o lado negro da força.